A polícia de Yorkshire confirmou que está realizando buscas em uma propriedade em Berkshire, mas ele só soube da investigação quando um amigo ligou após ver as imagens na BBC. Cliff descreveu o desmaio e Cliff Richard é um daqueles nomes que você não consegue realmente ignorar na música britânica. O cara vendeu algo em torno de $250 milhão de discos. E além disso foi condecorado cavaleiro pela rainha, o que basicamente confirmou oficialmente o que todos já pensavam que ele era, uma figura sólida e confiável no mundo, muitas vezes imprevisível da música pop. Por mais de 60 anos, ele carregou essa imagem com bastante facilidade. Mas mesmo agora, aos 84 anos, ele ainda se abala ao pensar em um dia em particular. Foi quando helicópteros de notícias apareceram sobrevoando sua casa e a reputação impecável que ele havia trabalhado tanto para construir ao longo de décadas desmoronou repentinamente. Agora, as histórias que ele conseguiu manter escondidas desde os anos 80 começaram a vir à tona e você não vai acreditar no que ele estava escondendo. A maioria das pessoas pensa em Cliff Richard. Provavelmente existe uma imagem que vem imediatamente à mente o penhasco de Summer Holiday. Um sorriso largo, com dentes perfeitos, aquele topete impecável e talvez até um casaquinho aconchegante que parece ter saído do tricô da sua avó. Essa versão do Cliff não era mera coincidência. Era o resultado de um planejamento meticuloso. Desde o momento em que sua música Move It estourou nas paradas em 1958, sua equipe garantiu que ele fosse apresentado como uma versão segura e polida do rock and roll como Elvis, mas do tipo que você poderia levar para casa para conhecer sua mãe sem que ninguém se preocupasse. A BBC adorou essa imagem, chegando a dar a ele seu próprio programa de TV e apresentá-lo como uma figura saudável e familiar. Os tabloides também adoraram, apelidando-o de Peter Pan do pop. E durante décadas todos a mídia, os fãs e até o próprio Cliff se apegaram a essa história. Mas longe das câmeras as coisas pareciam um pouco diferentes. Cliff era muito deliberado em traçar uma linha entre sua imagem pública e sua vida privada, e se mantinha fiel a ela com uma precisão quase militar. Enquanto bandas como os Beatles ou os Rolling Stones estampavam as manchetes por suas extravagâncias e controvérsias, Cliff buscava algo que normalmente não se esperaria de alguém tão famoso, a chance de viver tranquilamente. Ele permaneceu no mesmo pequeno apartamento em Weybridge por cerca de 40 anos. O que é impressionante se considerarmos que a maioria das estrelas gastava fortunas em mansões enormes. Ele era o tipo de cara que você via na mesma igreja, todo domingo, mantendo sua vida estável, com fé e rotina. E embora tenha ganho milhões com sua carreira, boa parte desse dinheiro foi discretamente para a caridade sem grandes anúncios, ou fotos para a imprensa. No fim, a versão de Cliff Richard que o público conheceu era polida e cuidadosamente mantida, mas a única parte que ele nunca compartilhou e nunca quis compartilhar era o verdadeiro Cliff. Em 14 de agosto de 2014, Cliff Richard estava simplesmente cuidando da sua vida quando de repente tudo mudou. Do nada, sua própria vida se tornou notícia de última hora. A Sky News exibiu imagens ao vivo mostrando helicópteros sobrevoando a área e carros de polícia chegando em frente à sua casa em Berkshire. A notícia que estava sendo veiculada era de que houve uma denúncia à Operação U-Tree da Polícia Metropolitana que investigou alegações de abuso sexual após o escândalo de Jimmy Savile. Mas logo os detalhes começaram a não bater. Inicialmente disseram que o incidente ocorreu em 1985. De repente já era 1984. E mais tarde, os registros do estádio mostraram que a parte da arena onde supostamente ocorreu o incidente só foi construída em 1989 anos depois. Mesmo assim, quando uma história como essa se torna pública, o estrago é quase instantâneo. Nas redes sociais, a hashtag Cliff Richard viralizou no mundo todo. E as pessoas começaram a emitir opiniões antes mesmo que os fatos tivessem a chance de se estabilizar. As consequências foram graves, e pela primeira vez em seus 55 anos de carreira, uma de suas turnês foi cancelada, e toda a máquina que funcionava há décadas simplesmente parou. Ele também desistiu de uma viagem planejada para o Aberto dos Estados Unidos, recusou um prêmio honorário de sua cidade adotiva, Albufeira em Portugal, e até cancelou uma apresentação na Catedral de Canterbury dizendo que não queria que esses momentos fossem ofuscados pelo que chamou de falsa acusação.
Por fim, ele retornou ao Reino Unido e se apresentou voluntariamente à polícia de South Yorkshire. Foi interrogado, mas nunca foi preso. E no fim, nenhuma acusação criminal foi formalizada contra ele. No dia seguinte, Cliff divulgou um breve comunicado afirmando que sabia dessas alegações há meses, que eram totalmente falsas e que jamais havia agredido alguém. Depois disso, ele basicamente desapareceu da vista do público, pegando um avião de volta para Portugal e se recolhendo à vida privada. Antes de continuarmos, vamos fazer um breve flashback até 1958. Naquela época, ele não era Cliff. Ele era Harry Webb, um garoto nascido em Lucknow, que na época fazia parte da Índia Britânica, tentando a sorte na Grã-Bretanha do pós-guerra. Certa noite, ele subiu ao palco em Londres vestindo um paletó dourado brilhante da LeMay, que devia parecer coisa de Hollywood em comparação com a monotonia do cotidiano da época. Então ele começou a dançar e o público foi à loucura. As pessoas ainda não tinham tido um hino do rock and roll de verdade e de repente lá estava ele cantado a plenos pulmões por um dos seus. Aquele momento basicamente mudou tudo. Quando completou 21 anos, Harry Webb já era história e Cliff Richard havia se tornado o artista de singles mais vendido da Grã-Bretanha. Mas então, justamente quando sua carreira estava decolando, ele fez uma escolha que surpreendeu praticamente todos no ramo. Aos 25 anos, tornou-se um cristão renascido e não fez questão de manter isso em segredo. Foi batizado em uma piscina nas Bahamas, o que virou notícia em todos os lugares. Sua gravadora entrou em pânico, imaginando o que aconteceria com sua imagem cuidadosamente construída. O rock and roll deveria ser rebelde e sensual, mas Cliff dizia que não faria mais shows aos domingos, porque aquele dia era para ir à igreja. Ele até se recusou a ser filmado bebendo, nem mesmo para um papel em um de seus filmes. Ele cortou relações com muitos amigos antigos da indústria que viviam o estereótipo do estilo de vida do rock and roll, o que só tornou o contraste ainda mais evidente. A imprensa, é claro, não resistiu à tentação de fazer piadas e criou a expressão ofensiva de charme celibatário de Cliff para descrever sua nova postura impecável. A verdade sobre a vida pessoal de Cliff nunca foi tão simples quanto as pessoas gostam de pensar. Ele namorou sim, mas não fez alarde disso. Ao longo dos anos, seu nome foi associado a várias mulheres. Jackie Irving, que era a dançarina Sue Barker, a famosa tenista, e provavelmente a mais famosa Olivia Newton-John. Cliff e Olivia se conheceram em 1972 e aparentemente a química entre eles era evidente para todos ao redor. O problema era que suas carreiras eram como dois trens em alta velocidade, cruzando um ao outro em trilhos diferentes, sempre em movimento, nunca parando ao mesmo tempo. Olivia admitiu mais tarde que o momento nunca era o certo, o que diz muito sobre o quão próximos eles realmente eram. Cliff, porém, manteve-se em silêncio sobre o assunto como sempre fazia. Para ele, manter sua vida privada em segredo não era mais apenas uma escolha, era parte de quem ele era. Ao longo das décadas, ele construiu essa privacidade como uma fortaleza, tijolo por tijolo. E então, em 2014, essa fortaleza desmoronou. Em certo momento, cheguei a pensar que ia ter um ataque cardíaco, ou um AAVC. Acordava no meio da noite, repassando as coisas na minha cabeça repetidamente. A operação policial de 2014 não se resumiu a manchetes ou danos à sua imagem. Ela abriu a caixa preta da vida pessoal de Cliff de uma forma nunca antes vista. Pela primeira vez, as pessoas estavam realmente tentando desvendar as camadas e descobrir quem Cliff Richard realmente era. Suas finanças, por exemplo, revelaram-se o oposto dos gastos desenfreados que se esperaria de uma grande estrela do rock. Ele era extremamente cauteloso e previdente com o dinheiro mesmo naquela época. Investiu cedo em empreendimentos imobiliários ecológicos no Algarve, em Portugal, e grande parte de seus direitos autorais foi destinada a projetos beneficentes como lares de idosos e traduções da Bíblia. A maior parte disso foi feita discretamente por meio de empresas de fachada e canais pouco visíveis, tudo totalmente legal e organizado. Isso demonstrava que a mente de Cliff funcionava com a mesma precisão que sua carreira organizada e estruturada, e sempre sob controle. Quanto ao status de relacionamento de Cliff, esse tem sido o assunto favorito dos tabloides há tempos. Em todas as entrevistas, as pessoas tentavam pressioná-lo sobre o assunto e ele geralmente desconversava com a mesma frase: "Sou casado com o público".
Era sua piada recorrente, mas no fundo ele nunca revelava muita coisa. Durante décadas ele evitou falar sobre parceiros ou mesmo abordar sua orientação sexual, o que só alimentou ainda mais as especulações. O público preencheu as lacunas como bem entendeu. Alguns concluíram que ele devia ser gay. Outros disseram que ele provavelmente era assexual. Mas os amigos que realmente o conhecem pintam um quadro muito mais simples. Cliff apenas valoriza seu próprio espaço e talvez isso fosse mais importante para ele do que se encaixar nas expectativas de alguém. E quanto à sua vida pessoal e familiar, você tem 63 anos agora, nunca se casou, ficou noivo nem nada do tipo, envolvido em política e apoiando fortemente campanhas anti-gays. Eles queriam Cliff do lado deles. Ele recusou categoricamente. Um bispo chegou a tentar pressioná-lo, e a resposta de Cliff foi incisiva, porém reveladora. Eu sigo Jesus, não uma marca política. Era assim que ele era. As chamadas controvérsias em sua vida não eram sobre escândalos ou dramas complicados, mas sobre ele se manter firme em suas convicções e viver de acordo com seus próprios princípios, mesmo que isso significasse se afastar dos holofotes. Quer dizer, você é o rei disso. Bem sabe, o segredo era ter um monte de cebolas. Se eu for fazer um molho para uma cozinheira, um molho para umas 8 pessoas, eu usaria 3 cebolas desse tamanho, picadas bem fininhas. E embora, sabe, demore muito tempo para o azeite, realmente. Lentamente. Depois do ataque, Cliff basicamente recuou para Portugal, mas ele não ia ficar parado aceitando a situação. Do seu exílio autoimposto, ele começou a revidar. Reuniu uma equipe jurídica muito competente e seu objetivo não era apenas provar sua inocência. Ele queria processar o sistema que havia permitido que todo aquele circo acontecesse. Para ele, a questão passou a ser de privacidade e justiça. Em 2016, o caso ganhou proporções maiores quando ele entrou com um processo contra a BBC e a polícia de South Yorkshire. Ele argumentou que ambas as partes haviam agido em conjunto de uma forma que violava completamente seu direito à privacidade. O caso se tornou um marco, basicamente um homem enfrentando 2 das instituições mais poderosas da Grã-Bretanha. Quando o Supremo Tribunal finalmente proferiu sua sentença, ficou firmemente do lado de Cliff. O juiz considerou a cobertura da BBC sensacionalista e afirmou que se tratava de uma grave invasão de privacidade, concedendo-lhe uma indenização de 210 mil libras. A BBC tentou recorrer, mas perdeu novamente, o que consolidou o caso como precedente jurídico. Atualmente, estudantes de direito estudam o caso da BBC de Ricardo V no primeiro ano da faculdade como um exemplo clássico da tênue linha divisória entre o direito do público à informação e o direito à privacidade. Fiel ao seu estilo, Cliff não ficou com o dinheiro. Cada centavo foi direto para a caridade. Mas mesmo com a vitória, ele não conseguia deixar de sentir que tudo aquilo tinha se arrastado por tempo demais. Justiça tardia é justiça negada, disse ele, resumindo quantos anos de sua vida aquele calvário havia consumido. Quando o Ministério Público finalmente encerrou o caso, usou a expressão evidências insuficientes como justificativa oficial. Para Cliff, essa expressão foi como um espinho na carne. Ele respondeu com uma de suas frases mais mordazes. E insuficiente, tente inexistente. Essa distinção era importante para ele porque, enquanto insuficiente dava a entender que havia algo ali, mas sem provas suficientes, inexistente era a realidade. A acusação não tinha qualquer fundamento. Mesmo assim, as manchetes do mundo inteiro estamparam a versão oficial e para qualquer pessoa que desse uma olhada rápida nas notícias, isso deixava uma sombra de dúvida. A verdade era que ele havia sido inocentado, a acusação era falsa, mas a mancha que deixou em sua reputação nunca desapareceu completamente. Desde o julgamento, Cliff Richard tem vivido uma vida muito diferente. Ele não é mais a figura onipresente que era na cultura pop britânica. Em 2018, lançou Rise Up, seu primeiro álbum de canções originais seculares em 14 anos. Mas até mesmo esse lançamento pareceu diferente. Não houve as habituais entrevistas matinais na TV, nem grandes divulgações na mídia. Ele manteve tudo discreto. Atualmente, sua residência principal é em Barbados, longe da intensidade da imprensa britânica. Sua rotina lá é
simples e constante. Ele acorda às 5 da manhã para nadar no Mar do Caribe. Depois talvez passe algumas horas gravando vocais em seu estúdio caseiro e as tardes são frequentemente dedicadas à leitura de teologia até o pôr do sol. Mesmo quando vai à igreja hoje em dia, ele não se senta na primeira fila como antes. Em vez disso, senta-se em um banco no fundo. É mais por paz do que por visibilidade. Ele ainda para e dá autógrafos se alguém pedir, mas amigos dizem que é possível notar uma leve hesitação quando alguém menciona o ano de 2014, quando uma equipe de documentário o convidou para revisitar a operação policial em 2020, né? Ele recusou educadamente com uma frase que resumia tudo. Algumas lembranças me assombram. Prefiro cantar. Muitos dos objetos que o lembravam de sua antiga vida também desapareceram. Os discos de ouro que antes decoravam sua casa não estão mais lá. Ele os deu de presente para membros da equipe e funcionários de longa data. Agora ele usa aplicativos criptografados para enviar mensagens de texto, o que diz muito sobre como a confiança nele foi abalada. E o homem que antes posava para fotógrafos com facilidade agora tem uma regra simples no estúdio: nada de celulares, nada de câmeras. A relação fácil e aberta que ele tinha com o mundo mudou para sempre, mesmo com tudo o que passou Cliff. Richard demonstra uma resiliência genuína. Aos 83 anos, ele foi a atração principal de uma série de shows no Royal Albert Hall, em Londres, não apenas retornando aos palcos, mas também arrecadando a impressionante quantia de 1 milhão de libras para hospícios infantis. Então, aos 84 anos, ele estava de volta aos estúdios Abbey Road, o mesmo lugar onde sua carreira começou, gravando novos duetos de Natal. Os críticos que ouviram seus trabalhos recentes notaram uma mudança em sua voz. Mais rica, mais melancólica, mas ainda inconfundivelmente, Cliff escreveu um deles. Ele está conquistando uma nova geração de fãs, voltando aos rankings de streaming, e até se fala que a Netflix poderia estar interessada em uma cinebiografia sobre sua vida. Mas há um porém: Sir Cliff quer a aprovação final do roteiro. É fácil perceber por quê. Corre o boato de que ele é exigente quanto ao final da sua história. Ele quer que a cena final o mostre caminhando por uma praia portuguesa ao pôr do sol, um lugar que se tornou seu refúgio. Ali ele recitava seu versículo favorito das Escrituras, um versículo que adquiriu um significado ainda mais profundo ao longo dos anos. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. É claro que isso reflete sua fé inabalável em Deus, mas também revela algo maior: sua crença de que não importa quanto tempo leve, a verdade sempre prevalecerá. Aos 84 anos, ele não é um homem amargurado, mas por sua própria admissão está cansado. Está cansado da necessidade de segredos, cansado das manchetes incessantes e cansado de ter que dar explicações que nunca deveriam ter sido necessárias. E, no entanto, algo mágico acontece toda vez que ele se aproxima do microfone. Aquela velha e familiar alegria reacende. A mesma chama irreprimível que se acendeu pela primeira vez em um clube londrino em 1958, levando um garoto de Lucknow, na Índia, a uma jornada inacreditável ao redor do mundo. E talvez esse seja, no fim das contas, o segredo final. Depois de tudo o que ele passou, a música ainda vence. Então, o que você acha da história de Cliff Richard? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo.